Muito bem-vindo você que nos acompanha pelo Beat Church no canal no YouTube. Nós vamos começar mais um culto e eu queria desejar a você uma ótima palavra. Nós estamos muito felizes por estar com você aqui. E o motivo pelo qual nós ainda estamos fazendo a transmissão online, ao vivo para você, é para que a gente possa se preservar como família de Deus, manter o distanciamento social. E por isso que você está acompanhando a gente online. E nesse momento eu queria que você participasse conosco, com seus dízimos, com as suas ofertas. E quando eu estava pensando hoje sobre esse assunto, eu me lembrei daquele momento em que Jesus estava com os discípulos ali no templo e a palavra diz que Jesus observava os ricos trazendo grandes quantidades de dinheiro ali no templo. Engraçado ver Jesus olhando essa atitude. E de repente entra uma senhora e ela dá algumas moedinhas e Jesus ali ele traz um ensinamento. Ele diz para os discípulos assim, olha, essa mulher, essa senhora, ela deu mais do que todos os outros juntos, porque ela deu tudo o que ele tinha. Jesus ali, ele estava avaliando a intenção do coração daquela mulher, que era diferente da intenção do coração dos demais. Ela, de fato, estava ali depositando a confiança dela em Deus. Sim, era o dinheiro dela ali no templo, mas o coração dela, com aquela atitude, dizia, Senhor, eu sou grato por aquilo que o Senhor tem me dado, e eu coloco aqui a minha oferta, tudo que eu tenho, porque eu confio que o Senhor é o Deus da provisão. Então que nesse momento, mesmo você acompanhando online, você tem esse privilégio de com seu coração, porque a Bíblia fala que Deus ama aquele que dá com alegria. Não é tanto pelo valor, mas a sua confiança de coração. Então você pode participar deste momento na sua casa. Você pode contribuir através do aplicativo da Beat Church, através do Vimo, através do Zelle e através de text message também. Você pode mandar uma mensagem para os números e pelas opções que estão aparecendo aí na sua tela. Contribua de coração, porque tenho certeza que Deus ele vai vir com a provisão dele sobre a sua vida e nada vai faltar para você. E através da sua contribuição, o reino de Deus pode ser expandido por toda a terra. E fazer como estamos fazendo hoje, com pessoas de muitos países, muitas nações nos acompanhando pelo Beat Church YouTube. Que Deus abençoe a sua vida com a palavra de hoje em nome de Jesus. Esse deserto
chegarei na terra dos teus sonhos, promessas que não podem falhar. Graças a Deus, eu tenho certeza que você foi abençoado por essa canção, assim como eu também fui. E nós vamos agora à palavra do Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 18, os versos 36 e 37. A gente vai aqui ver uma oração de um homem, um profeta, um homem de Deus, que vivia um momento de grandes desafios na vida dele. E ele está aqui, nesse momento, fazendo uma oração, e a gente depois vai contar o contexto dessa história de que Elias estava vivendo. A oração dele foi assim: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou Teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Essa oração de um homem de Deus estava ali no momento de um grande desafio. No capítulo anterior, Elias, ele se levanta e vai até o rei Acabe, o rei de Israel daquela época, e ele então diz para Acabe que uma grande seca viria sobre aquela nação, e que a chuva só viria diante da palavra novamente de Elias. E como o profeta disse, imediatamente as chuvas cessaram, e uma grande seca tomou conta daquela nação. E por muitos anos a água não caía, e isso é um grande problema, porque a economia daquela época era uma economia agrícola, e se não tem chuva, as plantações não têm água, os animais não têm. Então a falta da chuva gerou um problema econômico, uma grande crise naquele governo. E o rei Acabe, ele culpava o profeta Elias por tudo aquilo que estava acontecendo. Então o profeta teve que se esconder. No capítulo 17 de 1 Reis a gente vê isso. E então aqui nesse momento Elias volta. Quando ele faz essa oração, ele volta e ele conversa com Obadias, servo de Acabe, e fala assim: fala que eu quero conversar com Acabe. Ele então se apresenta ao rei Acabe e ele corre um risco, porque ele então afronta o rei. E o rei, ele fala assim: o que você está fazendo aqui, perturbador de Israel? E Elias, ele se levanta para dizer assim: Acabe, o problema pelo qual a nação está enfrentando não foi por minha culpa, mas sim porque você decidiu liderar esse povo longe da vontade de Deus. Se você ler quando Acabe foi nomeado ali em 1 Reis, capítulo 17, você vê que Acabe, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os outros seus antecessores. Então, aquilo que veio era um juízo de Deus pelas atitudes que Acabe havia tomado. E Elias veio falar assim: olha, Acabe, eu tenho uma solução para os seus problemas, que é você voltar o seu coração de volta aos mandamentos de Deus. Se você resolver fazer isso, todos os seus problemas vão acabar e a chuva vai voltar. Acabe era casado com uma mulher chamada Jezabel. E ela então ali influenciou seu marido a tomar muitas decisões, e aquela discussão não terminava, e Elias então traz um desafio. Ele falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, para a gente chegar a um consenso aqui de quem é o verdadeiro Deus, eu proponho um desafio. Vamos construir altares e vamos rogar ao Deus verdadeiro, que traga fogo do céu para consumir aquilo que estiver no altar. O Deus que responder com fogo, este é o verdadeiro Deus. Um desafio, entanto, diante de um rei que tinha poder para tirar a vida de Elias. Diante de um exército e muitos profetas que estavam ali, Elias aparentemente estava sozinho. E aquele desafio, então, foi aceito pelo rei Acabe, eles montaram os altares, e aí, no momento em que Elias, então, vai invocar o fogo de Deus sobre o altar que ele havia construído, ele faz essa oração que nós acabamos de ler. E Deus, você conhece a história, Deus ele responde com fogo do céu, diferentemente dos outros deuses que estavam sendo clamados, que não responderam com nada depois de muitas horas. E naquele momento, ficou então sabido quem era o verdadeiro Deus, o Deus de Israel. E Elias alcança uma grande vitória. Um homem que no capítulo anterior da sua vida, e também da Bíblia, havia profetizado a seca, e a seca veio. Ele foi para um outro lugar, foi alimentado por corvos. Ele chegou numa cidade chamada Sarepta e ele alimentou uma viúva
que só tinha então um pouco de farinha e um pouco de óleo. Ela fez um bolo para Elias e Elias profetizou sobre a vida dela. Um grande homem de Deus nesse momento invoca fogo do céu e o fogo cai. E quando isso termina, Elias então sobe o monte e ele já fala para Acabe: se prepare, porque a chuva vai descer. E ele sobe, a Bíblia fala que ele sobe o monte, e ele começa a orar com a sua cabeça entre as pernas, e ele fecha os seus olhos e manda o seu servo correr muitas vezes, e diz assim: vai e olha para ver se tem sinal de chuva. E a Bíblia fala que a primeira vez o servo foi e falou: não tem sinal nenhum. Eram anos de seca, e mais um desafio para aquele homem que estava confiado em Deus, que a palavra da boca dele iria se cumprir, que a chuva viria. E ele então começa a falar para o seu servo, vai, e ele fecha os olhos, coloca a sua cabeça nas suas pernas, tipo, falando assim: eu não vou olhar para as circunstâncias, eu não vou olhar para o céu porque o céu está azul, eu não vejo nenhuma nuvem. Ele fecha os teus olhos e ele começa a se concentrar e se lembrar da promessa que Deus havia dado a ele, de que chuva viria mediante a sua palavra. Então, na 7ª vez, o seu servo volta e diz assim: eu vi uma pequena nuvem, como se fosse o tamanho da mão de um homem. E Elias vira e fala assim: então vá lá para Acabe, para ele pegar a carruagem dele, antes que a chuva venha. E o texto continua dizendo que o céu ficou escuro e uma grande chuva veio. Tudo isso que a gente falou até agora, vindos através de um homem chamado Elias. Mas agora chegou um momento diferente na vida de Elias. O momento em que ele recebe uma carta. Diante de todos os desafios que Elias enfrentou, isso parecia um desafio pequeno. Depois de tudo isso, veio um mensageiro, e no versículo 2 e 3 do capítulo 19, a palavra diz assim: por isso Jezabel, esposa de Acabe, mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida. Talvez você esteja agora, como eu estou, se perguntando: como pode um profeta que profetizou a seca e não houve chuva? Ele alimentou de forma perpétua uma viúva que não tinha nada para comer, e o óleo e a farinha dela não acabaram mais até que o tempo da seca passou. Um homem que voltou e derrotou centenas de profetas, que fogo veio do céu. Um homem que orou e a chuva voltou. Com tantos desafios de fé, com tantas vitórias confirmadas. Agora ele teve medo de uma cartinha enviada por Jezabel. E eu fiquei pensando, com tantos desafios que nós enfrentamos, as cartinhas que nós temos recebido, pequenas situações, onde as vitórias que nós passamos pelas nossas vidas, elas não são o suficientes para manter a nossa fé de que aquele que nos livrou das situações do passado, ele é fiel para nos livrar das situações do nosso presente, para que a gente possa viver as promessas que estão no nosso futuro. A pergunta que eu me fiz enquanto li esse texto era: Cleiton, você consegue testemunhar aquilo que Deus fez na sua vida, no seu passado? E quando você fala sobre o seu testemunho, você fala com confiança, você fala com toda a força, porque aquilo já passou. Mas será que você é capaz de confiar no Deus do teu futuro? E essa foi uma pergunta que me pegou, e quando eu li esse texto, eu falei que, poxa, uma situação que parece tão menor, que Jezabel mandou um mensageiro para Elias, mas aquilo foi capaz de causar um medo no servo de Deus. E ele foi se esconder, ele saiu correndo para salvar a sua vida. E eu fiquei pensando: Jezabel, a mulher do rei, se ela quisesse mesmo acabar com a vida de Elias, olha para mim, ela mandaria um mensageiro com uma carta? Será que ela não poderia enviar um guerreiro com uma espada e cumprir aquela missão imediatamente? Mas ela manda um mensageiro, porque muitas vezes as circunstâncias, o que o diabo quer fazer com a nossa vida, é gerar medo, é gerar desconfiança, é gerar uma fraqueza, porque que cria uma dúvida no nosso coração, que a gente duvide daquilo que Deus tem prometido para nós. Elias, com certeza, nesse momento estava cansado emocionalmente, psicologicamente, tantos desafios na fé, tantas vitórias que ele enfrentou. E agora,
com algo que parecia menor foi o suficiente para desestabilizar o servo de Deus. Por isso eu quero te dizer, não se cobre tanto, não se culpe tanto. Se, muito embora você já tenha enfrentado muitas vitórias, de repente algo um pouco menor no seu presente foi capaz de te colocar num lugar de medo, num lugar de solidão, num lugar de isolamento. Elias passou por isso. Eu tenho passado por isso, eu tenho certeza que você também passou por isso. Mas a gente vai continuar nesse texto. A palavra mostra que Elias, no capítulo 19, versículos 8 e 9, olha só, então ele se levantou, ele comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Como eu falei, ninguém está livre disso. Elias, então, estava se sentindo fraco. Por isso, ele ficou com medo, ele estava cansado. Porque ele vinha numa sequência de vitórias, e quando eu li esse texto hoje, eu lembrava que na minha vida como atleta, tantas competições existiam. Participei de tantas competições, mas nenhuma competição, nenhuma vitória passada garantia que na minha próxima competição eu também seria vitorioso. E quantas vezes não aconteceu de eu ganhar uma competição, 2, 3, chegava na quarta, eu perdia. E a vida, ela faz, isso são coisas da vida. Quando nós temos alguns reveses na nossa vida, são aprendizados que nós levamos. Mas nunca deve significar que é uma derrota definitiva. Muito embora, às vezes, dá vontade de desistir de tudo. E a gente vê na vida de Elias, quando ele está parado ali, antes dele se levantar e comer, ele ora e fala, Deus, eu não quero mais viver. E ele pede, tire a minha vida. De tanto medo que ele estava diante daquela situação. E ele andou por 40 dias e 40 noites, já fortalecido com aquela comida, e a Bíblia fala que ele chega a uma caverna. Ele chegou num lugar porque ele deixa o seu servo naquela cidade e ele vai sozinho até essa caverna. A caverna é um lugar escuro, um lugar de solidão. Então mostra aqui Elias, um homem que andava cada vez mais para um lugar de solidão, um lugar de isolamento. E quando eu estava pensando nesse texto, eu fazia uma relação com aquilo que nós estamos vivendo hoje no mundo. E talvez você estava vivendo uma situação onde você enfrentou muitas vitórias, uma atrás da outra. E de repente parecia que tudo estava dando certo. Agora eu vou decolar. E veio essa pandemia mundial. E aí você fala, e agora? De repente isso te paralisou. O medo veio sobre a sua vida, de repente não foi a pandemia, mas a notícia de uma doença terminal. De repente, é uma resposta que você está esperando na justiça. De repente, um problema familiar com os teus filhos. Algo aconteceu na sua vida que as vitórias do passado não conseguem segurar a sua tristeza e não conseguem te impedir de você ir para um lugar de solidão. Mas eu quero nessa noite te encorajar a você fazer aquilo que Elias fez. Quando ele chegou ali naquela caverna, Elias estava sozinho. E muito interessante porque a Bíblia fala que Elias, ele vai para esse lugar chamado Monte de Deus, que é o Monte Horebe, o mesmo monte que Moisés subiu ali no Sinai, para escrever as tábuas da lei. Monte Horebe no hebraico significa deserto. Horebe no hebraico significa deserto. 40 dias e 40 noites Elias foi sustentado por Deus até chegar nesse lugar de deserto. Da mesma forma que por 40 dias e 40 noites, Moisés foi sustentado por Deus. Ali naquele monte, enquanto ele escrevia aquelas tábuas em jejum, o Senhor o sustentou. Os mesmos 40 dias que Jesus, após jejuar, foi levado para o deserto e diante das suas tentações, ele foi sustentado pelo Espírito de Deus. Essa quarentena talvez esteja significando um tempo de deserto para a sua vida. Mas como esse Monte Horebe, que significa deserto, era conhecido como Monte de Deus, o deserto que você está passando, ele pode ser um lugar que Deus preparou para você. Porque o deserto é um lugar onde Deus se aproxima. Porque quando Elias estava ali na caverna, ele abriu o coração e ele falou assim: Senhor,
Eu me sinto sozinho, porque eu estava lá naquele lugar e eu sou o único que sobrou, Senhor, eu me sinto só. Talvez você esteja na sua casa agora, assistindo essa palavra e você esteja dizendo, eu me sinto só, Senhor. Eu estou me sentindo sozinho, sozinha, eu não tenho para onde ir. E a palavra de Deus diz que Deus veio ao encontro de Elias e falou, se levante, Elias, e vá para fora. E ali fora acontece um terremoto, vento em fogo, mas a palavra de Deus, a voz de Deus veio no sussurro, no ouvido de Elias. E falou assim, Elias, eu estou com você. Volta para o lugar de onde você veio, diz no versículo 15 de 1 Reis 19. Volte pelo caminho que você veio, Elias. Eu estou com você. E não somente eu estou com você. Você vai voltar para lá. E eu separei um servo meu. Você vai encontrar com Eliseu, que vai caminhar com você. No momento de solidão, quando você abre o seu coração e reconhece que só Deus pode te tirar daquele lugar. Só o Senhor pode te tirar deste lugar. Deus ele vem sobre a sua vida. E Ele vem com braços, com laços de amor. E Ele sussurra no seu ouvido. E diz assim, sai deste lugar de solidão, porque você não está sozinho. Volte para aquele lugar. Qual é o lugar? O lugar da bênção. Volte para o lugar da bênção, porque eu estou contigo, mas eu também vou colocar pessoas do seu lado. Ah, e Elias, você não é o único profeta remanescente. Eu separei outros 7.000 que estão com o mesmo propósito que você, que estão se levantando com a mesma missão. Então eu quero te encorajar com esta palavra, para que você saia do lugar de solidão. Mas para sair do lugar de solidão, você precisa abrir o seu coração. E seja sincero com Deus. E diga, Senhor, eu estou sozinho. Eu não consigo mais. Eu tenho pensamentos até de não querer viver mais. E nesse momento, a voz do Senhor, ela vai vir até você. E ela vai te abraçar. E você vai se sentir amado por Deus. E Deus ele vai te tirar deste lugar. Ele vai fazer com que você volte ao lugar da sua bênção. E vai te cercar de pessoas que vão caminhar contigo em direção ao seu propósito. Encare este tempo de deserto sobre a sua vida como um momento de preparação para uma nova fase que Deus está preparando para a sua vida, para a vida da sua família e para a sua história. Que Deus abençoe a sua vida. Eu queria fazer uma oração por você que recebeu essa palavra nessa noite e que foi abençoado por Deus e que Deus falou com você e que você hoje, nesse momento, se sente abraçado por Deus e que você possa dizer, eu não estou sozinho. Aliás, eu queria que você repetisse comigo. Diga assim, eu não estou sozinho. Senhor, eu te agradeço, ó Pai, pelos momentos em que tivemos aqui. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é viva, a Tua palavra que é poderosa, meu Deus. Senhor, eu te agradeço, ó Pai, porque eu sei que o Teu Espírito se move e onde quer que essa palavra chegue, o Teu Espírito Santo nessa hora está abraçando esta vida, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, todos aqueles que se sentem sozinhos neste momento, seja, Senhor, por causa da pandemia, ou seja, por uma notícia ruim, ou por uma afronta que tenham recebido do inimigo. Meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que nessa noite, que nessa hora, essas pessoas, ó Pai, essa pessoa possa ouvir a Tua voz dizendo, meu filho, minha filha, eu te amo. Faça o caminho de volta, porque eu vou colocar pessoas para andar contigo. Senhor, eu abençoo a vida de cada um que ouviu a Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.